Que eu comprei esse microfone para um pouquinho alto aqui, só para me ajudar a ficar com as mãos livres. Aí nem vim antes para deixar o Caio no desafio ali de regular enquanto eu vou falando com vocês. Pai, Senhor, meus irmãos, estou bem feliz de estar com vocês, compartilhando uma palavra, mais um dia compartilhando uma palavra com vocês. Se ficar ruim, eu posso usar o microfone no meio tempo ou não. Tá bom, obrigado, Ale. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá legal. Nos últimos dias, eu tenho falado isso, né? O que Deus tem falado? Até no grupo da nossa igreja dos jovens, eu fico perguntando, o que Deus tem falado com você? Um pouquinho mais longe? O que Deus tem falado? Nossa, melhorou muito. O que Deus tem falado com você? Essa tem sido a minha pergunta para os jovens, e eu pergunto para você também, que é adulto, o que Deus tem falado com você? É muito importante que a gente tenha essa resposta na nossa língua, porque significa que a gente, de alguma forma, está sensível à voz de Deus, a gente está sensível a escutar o que Deus tem falado. E por um motivo que a gente desconhece, talvez muito amor, Deus sempre está falando conosco, nas coisas simples, no nosso cotidiano. Deus está falando com a gente dentro das nossas casas, nas nossas relações matrimoniais, nas nossas relações com os nossos filhos, no trabalho. Deus sempre está falando alguma coisa, Deus sempre está tentando de alguma forma nos ensinar, nos direcionar, nos chamar para perto dele. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Então eu tenho perguntado isso constantemente, vou continuar perguntando o que Deus tem falado, porque eu quero sempre ouvir de vocês, dos jovens, o que Deus tem falado com você, para que a gente cada vez se inspire mais em avançar, em escrever e compartilhar coisas a respeito do que Deus tem feito no nosso meio, para que cada vez mais pessoas possam se aproximar de nós, porque estão vendo Deus agir na nossa vida. Ontem teve um culto aqui maravilhoso, quem estava aqui teve um momento super bacana aí, meu radiador ferveu, não pude estar com vocês, tive muita febre ontem. Tata viu, à noite passava a mão no peito assim, podia passar uma toalha, estava fervendo ontem, não consegui ficar, tive que ir para casa, mas estou uns 70% hoje, não estou tão legal, mas creio que Deus vai conseguir nos conduzir nessa noite. A gente está tendo, né, e eu acredito nisso, que nos nossos últimos tempos, a gente tem tido a nossa atenção chamada para uma coisa específica. A Luana não está aqui, né? A Luana está lá no fundo. Mas ela que está encabeçando essa coisa, e a gente tem contribuído para que ela tenha ferramentas, para que ela não desanime, para que ela insista. Eu acredito que Deus tem nos chamado Deus tem nos orientado, chamado a nossa atenção nesses últimos dias, para que a gente possa se atentar à grande comissão. De vez em quando a gente negligencia um pouco a grande comissão, mas Deus tem chamado a nossa atenção nesses últimos dias para que a gente possa ir, para que a gente possa responder ao ID. Coisas que nós sempre fizemos, que a gente faz no nosso trabalho, mas que a gente aprenda a absorver o que Jesus falou em Mateus 28, no finalzinho, quando ele falou, olha, ide por todas as nações, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu ensinei. E ele termina falando em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias, então vocês vão fazer isso, mas não vão fazer sozinhos, eu vou estar com vocês, mas vocês precisam ir e falar de todas as coisas que eu fiz, vocês precisam ir e falar das grandes coisas que vocês viram acontecer nesses 3 anos do meu ministério aqui com vocês. E eu queria passar um pouco sobre isso. Eu fui bombardeado, eu sei que para que vocês testemunhem junto comigo, essa semana eu fui bombardeado por esse assunto, de missões, das pessoas falando sobre missionários, até no meu trabalho, de alguns questionamentos super importantes que houveram no meu trabalho, sobre acreditar que você tem que ir ou não, o pessoal levantando essa bola, falando com o João. Hoje a Marley, o Adam e a Marley colocaram lá no status dele, eu não sei se vocês viram, mas sensacional, 36 pessoas se batizaram lá na tribo que eles estão trabalhando, né? Os nossos missionários estão lá na Tailândia, fazendo um trabalho super bonito, não é de hoje que eles estão lá, já tem uns 2, 3 anos que eles estão lá,
discipulando, evangelizando, fazendo um trabalho social bonito, cuidando das famílias. E hoje teve um batismo de 36 pessoas dessa tribo deles. Então foi super bonito, ela estava comentando comigo ali como é que foi, contou alguns detalhes, mas acho que no mês que vem eles vão estar aqui, eles vão poder contar muito mais detalhe que eu. Mas foi uma coisa linda, assim. E, diante de... Eu consegui, pelo menos, solidificar no meu coração que era o que Deus queria falar. E a gente sempre, quando traz uma palavra, a gente fica perguntando, né? Senhor, o que o Senhor quer falar? A gente tem temas. O Lelê falou assim, tem uma palavra? Eu falei, pô, Lelê, eu tenho umas 10 aqui, mas a gente fica no nosso coração querendo, o que o Senhor quer para essa noite? O que o Senhor quer ministrar nos nossos corações? E eu acredito que o Senhor confirmou de diversas formas que a gente devia tocar nesse assunto, para que eu possa, de alguma forma, partilhar com vocês algo que está no meu coração e encorajar vocês a fazer o que a gente já tem feito de uma forma micro e algumas estratégias que a igreja tem tomado. Mas amém, já falei bastante. O tema do sermão de hoje é fidelidade à grande comissão, respeitando o mês da fidelidade. Fidelidade à grande comissão. Como eu disse para vocês, a grande comissão é um mandamento que Jesus faz com os seus discípulos, com os 12. Algumas pessoas vão dizer que a grande comissão era para aqueles 12, mas toda vez que eu leio o texto eu me sinto encorajado a também ir fazer discípulos. Então a grande comissão é para nós. Quando você lê o texto, você sente vontade, você sabe que as nações precisam do nosso Senhor Jesus. Então quando a gente vai para Mateus 28, eu quero que depois vocês possam ir. A gente não vai ler aqui, mas no finalzinho de Mateus 28 vai estar lá o texto referente ao que eu estou dizendo, ao que eu estou falando com vocês. E está lá, você tem que se sentir encorajado quando Jesus fala com os discípulos. Ei, galera, ide por todas as nações, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tem batismo esse mês, inclusive, né? Tem batismo no dia 18, Cauã vai ser batizado, né? Aí, ó, mais alguém, o ID alcançou o Cauã e todos os outros aqui, né? Eu me batizei em 2008, o ID não alcançou em 2008, o ID da grande comissão. Sei que muitos aqui foram batizados aqui nessa igreja bereana, outros na missão em comunhão, mas eu sei que Deus está avançando, Ele tem proporcionado a grande comissão a homens comuns, a mulheres comuns. Então é uma grande jornada, um grande desafio que Ele tem colocado na mão de pessoas comuns. Bem parecido com a jornada do herói que você vai ver nos quadrinhos, com personagens que nós conhecemos. O Gé, que fez cinema, sabe muito mais do que eu do que se trata a jornada do herói, né? Pegar um homem comum, dar um propósito para ele, um chamado, fazer ele recusar o chamado, né, Gé? Depois vem um mentor. Quase todas as histórias de quadrinhos são assim. São 12 passos. Muitas dias vocês pedem para o Gé falar aí sobre a jornada do herói, porque ele fez cinema, deve estar fresco na cabeça dele. Fez até um filmezinho no final da faculdade, né, Gé? Respeitaram a jornada do herói lá? Respeitaram? Fizeram? Maravilha. Pessoal, vou pedir para passar o slide, por favor. E eu já vou adiantando aqui, que é quando começa a nossa jornada. A jornada do herói a gente já sabe, ali quase todos os heróis são meio parecidos, aqui a diferença é que um é verde, o outro tem capa e o outro solta raio laser pelos olhos. Mas a nossa jornada é um pouco mais comum, né? Porque nós não voamos, alguns não são verdes, né? E raio pelos olhos, algumas mulheres eu sei que soltam. A minha esposa solta raio pelos olhos ali quando eu faço alguma coisa errada. Mas no fim do dia somos pessoas bem comuns e todos nós aqui recebemos um chamado. Amém? Você recebeu um chamado? Amém. Nós recebemos um chamado. E por incrível que pareça, a gente recebeu o chamado da melhor e da maior história do mundo. E o que eu vou falar para vocês aqui só faz sentido se vocês também acreditarem que essa é a melhor e a maior história do mundo. Vocês acreditam que a mensagem que Jesus quis passar, de que Deus ama muito a humanidade a ponto de se entregar para que ela pudesse ter a esperança de ter uma vida eterna, passar todo o resto da vida com Ele. Vocês acreditam que essa é a maior e a melhor e a mais bonita mensagem de todas? Porque se você acredita, amém, a grande comissão é para vocês. Se você não acredita, a minha tarefa é ao menos te persuadir hoje aqui até o final da nossa reunião. Mas a nossa jornada começa com Jesus chamando pecadores. Esse é o primeiro passo da nossa chamada. Assim como Ele me chamou em 2007, eu me batizei em janeiro de 2008, assim como Jesus está te chamando, chamando o pecador, a rendição, a entender que é um filho amado, um filho respeitado.
E a nossa jornada começa com Jesus chamando pecadores, assim como Jesus fez com seus discípulos. Jesus foi lá, chamando os discípulos, um estava pescando e ele chamou, um estava fazendo outra coisa, ele vai lá e chama, e a gente vê que não há recusa, eles vão indo, porque é um chamado que não tinha como recusar. Diferente da jornada do herói, que tem uma resistência no chamado. Diferente também de nós, que às vezes também resistimos um pouco ao chamado de Jesus. Mas não é o caso dos discípulos ali. Quando Jesus passava e falava, ei, me siga, as pessoas iam. Mas olha o tanto de gente, olha para o seu lado aqui, somos muitos, e todos aqui estão querendo de alguma forma, e de uma forma muito honesta, seguir o nosso Jesus, seguir os ensinamentos, os passos do nosso Deus. Então, as pessoas que estão do nosso lado disseram sim ao chamado. Jesus chamou pecadores, e todos nós estamos aqui representando esses pecadores, porque somos pecadores. E Jesus nos chamou. Homens e mulheres comuns, pecadores, receberam um grande chamado, que é o chamado de siga-me. Deus falando para vocês, siga-me, me siga. Copie os meus passos, copie os meus atos, copie as minhas palavras, copie a forma como eu sou carinhoso. Nosso profeta é tão gentil. Jesus falando, siga-me, faça o que eu faço. Nosso grande líder. Então a nossa jornada começa assim, lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 32, Jesus fala, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E é isso que muitas das vezes nós não entendemos. Nós acreditamos que Jesus veio chamar justos. Por isso que às vezes a nossa desculpa para não ir à igreja é que nós somos pecadores. E é a desculpa mais imbecil que alguém pode dar. Porque o chamado começa com Jesus chamando pecadores. Pessoas que não eram justas. Pessoas que fazem coisas erradas. E que farão coisas erradas mesmo depois de estarem em uma comunidade cristã. O primeiro chamado, que é o chamado de Jesus de siga-me, é o chamado para o pecador. Então, ele mesmo diz lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 32, eu não vim chamar justo, então você não precisa ser justo para aceitar o meu chamado. Inclusive, a gente vai ler a história de Jesus que ele vai nos justificando, trazendo justiça para a nossa vida ao longo dos nossos passos por ele, quando nós nos tornamos discípulos. E esse é o segundo passo da nossa jornada. Primeiro, ele chama pecadores, e amém. Eu agradeço todo dia por ser um pecador, porque se eu fosse um justo, Jesus ia passar direto e não ia me chamar, não há motivo para me relacionar se eu sou tão bom, tão justo. Mas ele encontrou em mim um pecador e ele resolveu me chamar. Então, se você é um pecador, existe pelo menos um motivo para você se alegrar. Jesus quer ter algo com você. Se você é uma pessoa justa, você deveria estar temendo, porque Jesus não veio chamar justo. Se você é uma pessoa muito boa, muito justa, existe um risco de Jesus passar pelo outro lado da rua para procurar um pecador, porque você é justo. Então, que bom que somos pecadores, amém? Amém. Que bom que somos pecadores, porque Jesus encontrou um motivo para se aproximar de nós. E eu fico muito feliz que ele fez isso comigo. Eu acredito que vocês também estão felizes por ele ter se aproximado de vocês, né? Imagina o número de testemunhos que vocês podem contar das coisas que Jesus tem feito na vida de vocês. Acredito que não todos nós, mas alguns têm o hábito de anotar as coisas, né? Mas se todos tivéssemos esse hábito de anotar, eu sei que vocês escreveriam livros para falar de todas as coisas boas que Jesus tem feito na vida de vocês. E se você tem dificuldade de enxergar o que ele tem feito, você precisa ouvir um pouco mais e ficar um pouco mais sensível. Assim como eu falei no início da nossa reunião, a gente precisa estar um pouco mais sensível para falar, Jesus, o que você tem falado no meu coração? Como que eu posso enxergar aqui o que o Senhor tem feito na minha vida? E esse é o primeiro passo. Quando Jesus não vem chamar justos, ele vem chamar pecadores. Ele encontrou vocês, ele encontrou a mim e ele chamou. E o que ele nos chamou para quê? Ele nos chamou para segui-lo. Ei, siga-me. Basicamente é isso. E no processo de seguir a Jesus, ele começa a nos transformar. E é o nosso próximo slide, que é quando ele começa a nos transformar em discípulos. Jesus começa a nos transformar, pode passar mais um, em discípulos. E essa transformação de discípulos vem logo após o chamado. Porque quando ele chama e ele diz siga-me, quando ele fala siga-me, ele começa a dizer, e entre linhas, comecem a fazer o que eu faço. Ele está nos liderando e nós começamos a imitá-lo. E no processo de imitá-lo, nós nos tornamos discípulos, porque nós fazemos o que o nosso mestre faz. Esse é muito parecido, encontramos um mentor.
como na jornada do herói. Encontramos um mentor para falar o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos pensar. Isso não é uma lavagem cerebral, é um mestre, o Deus de todo o universo, mostrando dicas de como nós devemos viver essa vida. Então o nosso mestre vai transformando as nossas vidas, a gente começa a segui-lo, ele é o nosso discipulador, nós somos os discípulos, e ele começa essa transformação. Então ele começa a nos ensinar a falar. Vocês já perceberam que às vezes o crente começa a falar diferente? Você entra na igreja falando de um jeito e sai falando de outro jeito? Ele começa a nos ensinar a falar, ele começa a nos ensinar a pensar. Às vezes você pensava que a vida era A, e você descobre em Jesus que a vida é B. Ele começa a nos ensinar como pensar e como enxergar a vida. Ele começa a nos ensinar como sentir, porque ele mostra como nós devemos amar. E às vezes nós tínhamos dificuldade com as nossas relações, e às vezes alguns abusos de nos relacionar e amar. E ele nos mostra, alguém que foi transpassado numa cruz, como ele amou, como ele nos amou. E nós passamos a falar, pensar e amar como ele amou. Por isso que nós somos discípulos, nós fazemos o que o nosso mestre faz. Quando Pedro estava no momento da crucificação, no momento onde ele nega Jesus, inclusive, as pessoas o reconhecem porque ele era um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus falava diferente, é o que eles falam ali naquele momento. Ei, você é um discípulo de Jesus. E Pedro, cumprindo o que Jesus havia dito, falou, não é bem assim. Pessoal, pô, mas você fala igualzinho ele, cara. Eu acho que você é assim. Vocês já viram um filho que fala muito parecido com o pai? Fala, nossa, esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um cara que a Luana adora, do pai do filho do cara que a Luana adora. A Luana adora o Luciano Subirá, um pregador bem famoso, você pode encontrar diversas pregações dele na internet, são muito boas inclusive. E eu estava vendo o filho dele pregar, e o filho dele falava exatamente igual a ele. Que o pai dele conseguiu discipular o filho. E essa é uma coisa que nós devemos ter em mente também. Nós devemos ser pais e mães que discipulam nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter as nossas características. Eles têm que falar como nós falamos. Os nossos filhos não têm que falar como a escola fala. Nossos filhos não têm que falar como a rua fala. Os nossos filhos têm que falar como nós falamos. Eles têm que pensar como nós pensamos. Porque eles, para eles, para o Pedro, por exemplo, que é o meu filho, eu sou o discipulador dele, sou o herói da vida dele, por enquanto, nessa fase pequena. Já estou ensinando que o herói da vida dele é Jesus Cristo. Mas nessa fase ele quer fazer o que eu faço, ele quer falar o que eu falo, às vezes até de forma engraçada. E a gente já vai ensinando desde pequeno que ele tem que amar como os pais dele amam. E os pais dele amam diferente porque os pais dele seguem a Jesus. Então, nós estamos discipulando nossos filhos dentro de nossas casas. E isso tem que acontecer para que a gente não perca os nossos filhos, amém? Amém? Isso é importante, porque a gente não perca os nossos filhos. Para todos que são pais e mães aqui, nós não podemos perder os nossos filhos. O nosso trabalho é um trabalho de discipulado com os nossos filhos. Um trabalho de discipulado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como Jesus pensa, como Jesus age, como Jesus fala. Como nós ensinamos isso? Com as nossas vidas. Com a forma como nós falamos. Não dá para ensinar o que Jesus fala se nós não fazemos parecido com Jesus. Mas como Pedro ele falava muito parecido com Jesus, conseguimos identificar que ele era discípulo de Jesus. E assim, nós conseguimos identificar em cada um de vocês e na minha vida que nós estamos seguindo Jesus. No trabalho sempre vai ter um comentário. Fulano é crente. Olha a música que ouve, olha como fala, olha como pensa. Fulano é crente. E que bom que existe esse tipo de comentários, para que as pessoas possam identificar que ali existe um servo de Deus, que ali existe um discípulo de Jesus. Mas que a gente evolua, não só de parecer de forma exterior, com esse estereótipo do crente, do evangeliquez, mas que a gente possa aparecer aqui dentro com Jesus e amar como Ele ama, e respeitar como Ele ama, e fazer como Ele faria. Amém? Amém. Jesus nos ensina com atos de amor, palavras de amor, e é tudo que nós precisamos fazer também de uma forma bem simples. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 19, está escrito: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Jesus, ele fala, vinde após mim, ele é o líder. Ele está indo lá pescar o homem, ele fala, olha, me imitem, que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Ele pega pescadores comuns de peixe e faz com que esses homens virem pescadores
de homens, para que esses discípulos formem outros discípulos. Ovelha forma ovelha. Essa é a máxima da igreja. Inclusive, esse tema que tem martelado um pouco a minha mente nos últimos dias, ele tem martelado a minha mente, eu já compartilhei isso com o nosso pastor, que eu estou com uma vontade muito grande da gente crescer, mas eu não estou com vontade de crescer em número. Eu nunca tive a aspiração de ter uma igreja de 2 mil membros, mas eu quero muito que a gente cresça, porque quando a gente cresce, a gente está cumprindo com o ID de fazer discípulo. Eu quero que a gente abra novas células e que nas células as pessoas venham e sejam alcançadas por Jesus Cristo, assim como nós fomos alcançados por Jesus Cristo. E para que a gente possa fazer isso, de crescer, de avançar, de fazer novos discípulos, nós precisamos obedecer ao ID. Nós fomos chamados como pecadores, homens comuns, mas estamos sendo discipulados aqui para que, como discípulos, possamos formar novos discípulos. Ovelhas fazem ovelhas. E vocês trazem as ovelhas para os pastores organizarem ali o rebanho e falar: você vem para a direita, você vem para a esquerda, hora de ir, hora de voltar, o alimento está aqui. Então Jesus fala: vinde após mim. Ele está dando o exemplo. Então a gente já passou pela fase do chamado, do pecador, do homem Deus, Jesus falando vem. A gente já entendeu que ele começa a nos discipular ensinando o que ele faz, sendo o líder, e não o líder que manda, vai lá e faz. Esse que a gente tem raiva normalmente, né? Aquele cara que fala assim: eu sou seu chefe, vai lá e faz isso. A gente gosta daquele chefe que fala: olha, faz isso, e é assim que faz. Cara, vai lá e põe a mão na obra. E Jesus foi exatamente esse tipo de líder. Ele ia fazer, e os discípulos copiavam o que ele fazia. Não existe exemplo maior do que a sua própria ação. Isso para os nossos filhos também. Nós sabemos na prática, né? Os nossos filhos não fazem o que nós falamos. Eles fazem o que nós fazemos. E os discípulos vão fazer o que Jesus está fazendo. E o mundo vai enxergar em nós pessoas que fazem. Porque se for só pelo diálogo, e às vezes o nosso diálogo desliza muito com palavras de ódio, provavelmente a gente vai afastar. Quando a ideia é trazer para perto. Então, com as nossas ações de amor, com as nossas palavras de amor, faremos novos discípulos. Amém? Amém. Depois que Jesus, e Ele ainda está formando esse discipulado em nós, amém? Ele ainda está fazendo isso dentro de nós. A gente passa para um novo estágio. Pode passar para a gente? Que é quando... E esse é um passo que sempre foi previsto e querido por Deus. Deus queria chegar até aí. Que é quando a gente se torna amigo. Eu já vou ler de cara o texto que está em João 15, que fala: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu faço, o que eu mando. Já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus está falando com seus discípulos que Ele não os chama mais de servos. Nem cabe mais chamar de discípulos. Agora Jesus, que conhece cada um pelo nome, começa a chamá-los por amigo. Vocês são meus amigos. Em outro texto nós vamos encontrar que ele chama de amigo porque ele fala assim: vocês sabem o que eu faço. O servo não sabe o que o Senhor faz, ele recebe ordens, mas vocês sabem o que eu faço. Vocês estão me vendo, vocês têm contato direto comigo. Por isso que eu chamo vocês de amigos. Mas antes de chamá-los de amigo, todos passaram por um período de discipulado, um período onde eles estavam sendo forjados, aprendendo como Jesus fazia, aprendendo com a mão na obra ali, com a mão na massa. E depois desse período de serem trabalhados por Jesus e com Jesus, Jesus fala: olha, vocês são meus amigos, vocês sabem o que eu faço, vocês sabem o que eu quero, vocês fazem o que eu mando. A gente evoluiu no nosso relacionamento, que era um relacionamento de contrato, para um relacionamento de amizade. O contrato serve, a gente brinca, né? Quando a gente fala, eu trabalho com um contrato todos os dias, fazendo um contrato com o cliente, a gente brinca que o contrato só existe porque uma das partes tem a intenção de quebrá-lo. Se uma das partes não tivesse intenção de quebrá-lo nunca e fosse fiel na sua palavra, não existia a chance de ter um contrato. Nós fazemos contratos para que a gente possa se guardar de eventuais desistências e quebras. Se uma pessoa honesta diz uma coisa, ela nem precisaria de um contrato, ela faria o que está escrito. Mas como nós não somos tão honestos assim, sempre existe a possibilidade,
da gente querer, de alguma forma, burlar alguma coisa, os contratos estão aí. E a relação de servo e senhor se dá por contrato. Olha, você trabalha tantas horas e vai receber por tanto. É uma relação de senhor e servo. Mas Jesus começa a falar para eles que essa parte de ser servo, de trabalhar por contrato, de achar que essa obra é um trabalho que você tem que fazer para receber alguma coisa no futuro, isso tem que cair e ficar de lado. Porque a nossa relação com o nosso Deus agora, a nossa relação com Jesus, ela se dá numa relação de amizade. Porque nós conhecemos o nosso Deus, a gente se relaciona com Ele como amigo, porque nós conhecemos as suas palavras, nós ouvimos as suas palavras, nós obedecemos as suas palavras, e nós inclusive temos a oportunidade de falar. Como Jeremias falou, na quinta-feira que eu trouxe a mensagem sobre o profeta Jeremias. Inclusive temos a chance de falar abobrinhas, porque agora é uma relação de amizade. E na relação de amizade, a gente sabe que isso pode acontecer. Numa relação de senhor, servo e senhor, isso não acontece. Um servo que fala abobrinha, o senhor manda embora. Mas agora nós estamos numa relação de amigo com o nosso Deus. Então você pode falhar, não que você deva falhar, ou que você queira falhar, mas você pode falhar. Que o seu amigo Jesus Cristo vai te entender, vai te acolher. E como você já passou pelo processo de discipulado, Ele vai tornar você ao molde e fazer com que você possa avançar novamente. Então todos nós somos encontrados aqui como amigos de Jesus, e isso é uma excelente notícia. E depois de nos tornarmos amigos de Jesus, já estamos no terceiro passo, indo para o quarto passo. Recapitulando sempre, para que isso fixe na nossa mente, nós somos chamados homens comuns pecadores. Então Jesus chamou pecadores. Depois Jesus fez discípulos. Desses discípulos Ele tornou amigos. E agora Ele vai nos tornar, eu sei que Ele já tem tornado muitos aqui, testemunhas. Eu não sei se vocês entendem o poder que uma testemunha pode causar nas pessoas. Eu não sei se vocês sabem qual que é o poder que um testemunho pode fazer na vida de pessoas. Testemunho tem um poder incrível, meus amados, meus queridos. O testemunho de uma pessoa pode, inclusive, condenar uma pessoa à prisão. Eu não sei, eu contei para a igreja, provavelmente, quando eu estava vindo para a igreja. Foi uma história muito doida, eu acho que eu contei. Eu estava vindo para a igreja no culto de casais. Culto de casais. Deixamos o Pedro na casa da Luana, acho que a Deza ia ficar com o Pedro. A gente deu a volta no quarteirão. Um bandido veio correndo, tinha arrumado uma moto, deixou a moto estava vindo atrás dele, ele veio correndo em direção ao meu carro. Por algum motivo a porta do carro não tinha travado. Quando ele viu meu carro, ele abriu a porta do carro e se jogou dentro do carro. A polícia estava muito perto dele. Então ele começou a gritar, vai. Eu gritei para ele sair do carro. A polícia rapidamente tirou o rapaz de lá de dentro do carro. Prendeu, tivemos que ir para a delegacia. Essas coisas normais que acontecem todo dia, né, Carol? Passaram-se alguns dias, eu fui chamado para testemunhar de uma audiência online. E é uma coisa horrível. Eu falei, não queria passar por isso nunca, mas colocam as pessoas uma do lado da outra, você tem que falar quem entrou no seu carro, você tem que dar testemunho de quem entrou no seu carro, de como aconteceu. Eles querem ouvir o seu relato. Marcos, Paulo, tudo bem, senhor Batista? Você pode nos relatar o que aconteceu naquela noite? Você pode relatar quem foi que entrou no seu carro? Você pode falar quais as palavras exatas você lembra que ele disse? Era meio assim a juíza falando. Porque um testemunho, meu querido, ele tem um peso gigantesco. Testemunho pode mudar a vida de alguém. Inclusive, para uma situação horrível como essa que eu acabei de falar, que o meu testemunho corroborou para que alguém ficasse preso, mas é só a lei sendo cumprida, né? Como o testemunho de uma vida que foi transformada por Jesus pode fazer com que outras vidas sejam transformadas por Jesus. E esse é o maior testemunho que nós podemos dar. Quando eu falei para vocês que o Adam e a Marley estão lá na Tailândia fazendo missões, não são as palavras do Adam e da Marley que estão fazendo um alvoroço lá.
É o testemunho da vida deles que está fazendo com que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas que não entendem nem muito bem quais são os costumes do Adam e da Marley, porque são pessoas ocidentais com costumes muito diferentes. O testemunho daquele casal e de um grupo todo que está ali está fazendo com que pessoas se convertam ao nosso Jesus. O testemunho que a gente ouve de algumas pessoas quando elas são curadas, quando a família é restaurada, esse testemunho nos move. Esse testemunho faz com que a gente tenha uma injeção de fé. Quem nunca ouviu um testemunho e falou, uau, é isso que Deus pode fazer? Pois bem, eu quero para a minha vida. É isso que Deus causa nas pessoas? Muito bem, quero para a minha vida. Existem várias formas de chamar alguém para Jesus. A maior delas, com certeza, é o testemunho. Por isso que Jesus chama pecadores, Ele discipula esses pecadores. Esses discípulos se relacionam de uma forma tão bonita com Jesus que viram amigos de Jesus. E os amigos, conhecendo Jesus, começam a testemunhar o que viveram, o que viram. Eles começam a falar das maravilhas que viram. Quando Jesus fala, vai e pregai por todas as nações, eles não vão com o livro debaixo do braço. Eles não vão com anotações igual eu chego aqui para vocês. Eles vão com o testemunho da vida deles. Quando Jesus fala, ei, você tem que ir e falar do meu amor, eles não falam, tudo bem, eu vou com um folheto, olha aqui, Jefferson, Deus te ama. E funciona, a gente sabe, é o evangelismo que a gente faz, funciona médio, a gente sabe que as pessoas pegam e jogam fora o folheto às vezes. Mas quando você entra numa célula, tem um grupo de 10 pessoas ali, e de repente uma começa a falar, olha, Deus essa semana fez uma coisa extraordinária comigo. Você para prestar atenção. Porque aí você não está lendo um script, ali você está vendo um testemunho. Quando alguém sobe aqui no nosso púlpito para falar de alguma coisa que Deus fez, a gente não está vendo um script, a gente está vendo um testemunho de alguém que vive, de alguém que está respirando, a gente vê uma pessoa falando conosco. Pessoal, eu orei para que Deus restaurasse a minha família e Deus restaurou. Pessoal, eu orei para que Deus me desse uma direção a respeito da minha empresa e Deus me deu. E você fala, meu, eu quero isso também. Esse testemunho pode mudar a minha vida. E às vezes as pessoas chegam aos pés de Jesus dessa forma, por testemunhos. E eu sei que muitos podem contar testemunhos aqui e que muitos contarão testemunhos, amém? Amém? Muitos contarão testemunhos lindos aqui na frente. Porque nós somos movidos por testemunhos. Por isso que Jesus fala, ide e pregai. Pregai não é pegar a Bíblia e pregar. Também é. Isso é mais para o pastor que vem aqui. Mas como que você prega no dia a dia? Com o seu testemunho. Com a mudança que Jesus fez na sua vida. Com as coisas simples que Jesus tem falado ao seu coração. Com o ouvido sensível para ter uma palavra, para falar com um amigo. Testemunho. Vocês passaram de amigos para testemunhas. E a nossa igreja, ela vai crescer. Eu sei que Deus vai nos dar crescimento. Mas nós precisamos colocar no coração de vocês e no meu coração também que nós precisamos agora testemunhar a respeito de tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos testemunhar sobre o amor que nós recebemos. Nós precisamos testemunhar sobre a reconciliação que os nossos lares estão vivendo. Nós precisamos testemunhar tudo o que o nosso Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque o que as pessoas precisam lá fora é de esperança, e os nossos testemunhos trazem esperança. Esperança de uma vida melhor, não nessa terra, mas nessa terra também, mas uma vida melhor lá. Esperança de famílias estruturadas, esperança de doenças que serão curadas. As pessoas querem testemunhos para poder se agarrar na esperança. Nós sabemos quem nos dá esperança. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós precisamos responder ao chamado de Jesus. No discipulado nós buscamos transformação. Nós fortalecemos a nossa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, depois de sermos amigos, passaremos a ser testemunhas. Testemunhas do seu amor. Testemunhas do seu poder. Nós vamos conseguir enxergar nos detalhes
a ação de Deus. E dessa forma nós também vamos conseguir testemunhar sobre o poder de Deus que está sendo exercido nas nossas vidas. E eu sei que Deus está exercendo poder na sua vida. Senão você não estaria aqui. Se Deus não estivesse fazendo alguma coisa na sua cabeça, no seu coração, mesmo que seja uma inquietação, provavelmente você não estaria aqui. Não há motivos para você estar aqui. Mas eu sei que Deus tem conduzido a sua vida. Eu sei que Deus tem trabalhado com vocês. Deus também tem trabalhado comigo. E todo esforço que nós fazemos é para testemunhar o quão bom é o nosso Deus em nos perdoar, em nos transformar, em nos chamar de amigos e nos dar a oportunidade de testemunhar um poder que esse mundo nunca viu, um poder que esse mundo não tem ideia. Nós testemunhamos sobre uma esperança que não é terrena, uma esperança que está além, e nós nos agarramos nessa esperança. Existe esperança para esse mundo que está lá fora, e nós testemunharemos sobre isso. Então quero te encorajar nessa noite, nessa nossa reunião de domingo, te encorajar a passar por esses passos, se encontrar dentro desses passos, saber identificar em qual passo você está, se você está no passo de transformação que é o discipulado, se você já avançou nesse passo de amizade, porque Deus já tem revelado muito do que Ele tem para você, e se você já está apto a testemunhar, eu sei que todos estão aptos a testemunhar das maravilhas que Deus está fazendo no nosso meio, para que novas pessoas possam se achegar e sentar nesses bancos e se encherem de esperança de que existe um Deus, e esse Deus está colocando em cada um de nós um pedacinho de eternidade, para que a gente anseie cada vez mais por Ele, o adore como Ele merece ser adorado, e possa viver essa vida de comunidade que tem nos feito muito bem. Não sei quanto a vocês, mas a mim faz muito bem. Esse era o sermão que eu queria compartilhar com vocês. Vão lá nas redes sociais do Adam e da Marta, vejam esse batismo de 36 pessoas, coisa mais linda do mundo, um testemunho mudando 36 vidas de um país tão distante, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Olha o que o poder de Deus faz. Perguntem para o Joãozinho. Ele não pode ficar muito respondendo no WhatsApp, mas pode mandar um WhatsApp lá para ele. Pergunta o que Deus tem feito lá para ele, na vida dele, o que Deus tem feito na base. Perguntem lá. Encorajem ele dando testemunho do que Deus tem feito aqui, porque daqui a pouco ele vai dar testemunho do amor de Deus lá no Chile, esse mês ainda. Ele está sendo discipulado. Ele está passando exatamente por essa jornada. Ele foi chamado pecador, está sendo discipulado, está aprendendo a ouvir a voz de Deus para se relacionar com um amigo, e o prático dele é testemunhar sobre toda essa obra, todo esse poder lá no Chile. Ele vai voltar cheio de testemunho para encorajar a nossa vida também. Mas pode mandar uma mensagem para ele lá, para que ele possa contar um pouco do que ele já está experimentando. E eu peço encarecidamente que a igreja se envolva nas células que a gente já tem. A Marcela pode ajudar. Se envolva nas células. Se você pode abrir uma célula na sua casa, nos diga, que a gente faz acontecer. Se você pode participar dos evangelismos que a Luana está organizando, levanta a mão, porque a gente precisa, a gente quer evangelizar, a gente quer testemunhar, a gente quer levar essa esperança, a gente quer cumprir a grande comissão, que é ir pregar as boas novas, batizar pessoas. Então fique com essas tarefas. Vai lá no finalzinho de Mateus 28, vê o que Jesus falou para os seus discípulos. Se encontrem nessa jornada e testemunhem o que Deus tem feito na vida de vocês. Amém? Amém. Espero que a mensagem tenha sido comunicada de uma forma clara. Peço perdão por alguma coisa. Coloquei o pessoal na escala, mas acho que deu para ouvir, né? Gostaria de orar por vocês também, com vocês, na verdade. Pode inclinar a cabeça. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito bom. O Senhor nos chamou, o Senhor tem transformado as nossas vidas.
o Senhor tem se achegado a nós para que a gente se relacione contigo, como amigos se relacionam sentados à mesma mesa. O Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio e nós queremos testemunhar. Tira a timidez do nosso meio, porque nós não podemos ser tímidos a ponto de travar o testemunho e o teu poder. Senhor, tira o medo da nossa vida também, porque o medo às vezes nos trava. Senhor, não nos deixe faltar a esperança de que testemunhos virão, de que coisas e poderes serão absorvidos nas nossas vidas, de que o Senhor ainda fará grandes coisas no nosso meio, para que a gente possa testemunhar a respeito de tudo o que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é poderoso, a tua palavra é poderosa. Senhor, nos ensina a nos aproximar das pessoas, para que elas possam ver em nós discípulos de Jesus, encontrar características de discípulos nas nossas vidas, como a forma de falar, a forma de pensar, a forma de dar uma resposta. Senhor, continue falando aos nossos corações, que a gente possa ser cada vez mais sensíveis à tua voz, ao teu falar. E em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa jornada de crescimento que o Senhor tem falado já, tem colocado no nosso coração. Nós sabemos que de alguma forma o Senhor vai começar a trazer pessoas para cá e nós queremos estar totalmente preparados, Senhor, para assim como nós fomos discipulados, também discipular, para assim como nós nos entendemos hoje como amigos, nós também faremos pessoas serem amigas de Jesus, amigas de Deus, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu peço que o Senhor inflame cada coração aqui, para que a gente possa dar o nosso melhor na grande comissão. Essa é a minha oração, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui vem do fundo do baú, meu amigo. Eu creio que dá uma elucidada na continuação daquilo que o Marquinhos vem falando hoje. A música se chama Eu Tenho um Chamado. Você tem um chamado, amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, estou só destino aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está
céu, que livro é esse? Eu já pensei, viu pra você? Falei, a Bíblia, né? O cara acha que está lendo a Bíblia, por isso que ele está demorando para ir para a igreja, porque para mim vai ler a Bíblia toda, né? Aí eu falei, olha, ele é esperto, hein? Ligeiro. Mas aí depois aquele homem perguntou para ele, que livro que você está lendo aí? Fala, agora eu vou revelar para você o livro que eu estou lendo. É você é o livro que eu estava lendo. Porque enquanto ele estava vendo você, ele estava vendo como é que você se comportava como filho, ele estava vendo como você se comportava como marido, ele estava vendo como você se comportava como um cristão. Eu queria saber se você fala como um cristão mesmo, se as suas atitudes é tudo aquilo mesmo que você convida para uma mudança. E olha, vou te falar uma coisa, eu não cheguei ainda no final desse livro, mas eu tenho ouvido coisas boas sobre você. Eu tenho visto que você é uma testemunha de Jesus. Então sim, eu quero ir para a igreja, sim, porque eu tenho visto você e tenho dado vontade de ir para a igreja. Meu irmão, será que as pessoas têm visto você? Será que você tem sido essa testemunha de Jesus? Será que as pessoas quando olham para você, elas falam assim, oh meu Deus, eu quero o que ele tem? E sabe o que você mais tem de precioso, meu irmão? É o Espírito Santo. O que você mais tem é o Espírito Santo. E esse chamado para ser testemunha de Jesus, para ser discípulo de Jesus, para ser um imitador, para olhar para você e falar assim, ei, você fala igual a Jesus. Embora eu nunca ainda tinha escutado Jesus falar, mas eu acho que Jesus é parecido com você. Sabe por quê? Você tem um chamado. Você tem um chamado para ser imitador de Jesus. Eu quero orar por você agora. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Tu nos chamas, Deus, para sermos esses discípulos, Deus. E, Senhor, para fazermos discípulos. Não, Senhor, simplesmente para sentarmos e participarmos de um culto e irmos para a nossa casa. Não. O Senhor nos chama para fazer como o Tiago fala. É fé e obra. É fé e mão na massa. É fé e trabalho. É fé em fazer discípulo. É fé em gastar tempo com alguém. É fé em gastar tempo com um irmão meu que ainda não está tão firme como eu. Ou até mesmo alguém gastar tempo para mim que não estou tão firme assim. Obrigado, Deus, que nós somos chamados para ser discípulos, para sermos, Senhor, aqueles proclamadores da Tua palavra. Nós não somos chamados para ser servos, mas amigos, amigos de Deus, amigos de Deus. Aqui, Senhor, é a reunião dos santos, daqueles que são amigos do Senhor. Aqui, Pai, nós estamos reunidos como amigos, cultuando ao nosso Senhor, ao nosso amigo que está nos céus, que morreu por mim, que morreu por todos nós, e nos chamou para ser discípulos, e nos chamou para ser participantes da sua obra. Oh Deus, obrigado, Senhor, por nos chamar, Senhor. Por mais que não merecemos, nós recebemos um chamado, Senhor, para viver esta fé, para viver, Senhor, também fazendo obras em nome de Jesus. Pai, que nós possamos aceitar este chamado. E a partir de hoje, Senhor, queimar em nosso coração, Deus, trabalhar, Senhor, para Ti, trabalhar para o reino, para que o reino da terra seja, para que o reino do céu seja implantado aqui na terra, para que o reino do céu seja implantado aqui na terra, porque essa foi a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deixa-nos testemunhas. Temos um chamado, meu irmão. Aplauda o Senhor, o que você foi chamado. Você foi chamado em nome de Jesus.